Vamos lá. Vou colocar aqui, aula 6, né? Plano e gradiente. Vamos concentrar, né, no plano e gradiente. Vocês vão saber por quê. Resolvendo aquele mesmo exercício. Tá? Então, eu tenho aqui meu P, né? Aqui meu P, função de x, y e z, né? Só que não é função de y, como nós vimos. Né? Ele é dado por menos ρx, menos ρz, mais uma constante c. Tá claro? Nós vimos isso. Agora, qual é a equação de um plano, independente disso aí? Tá? Vamos mudar para matemática. Agora estão assistindo só matemática. Vocês nunca ouviram falar em mecânica dos fluidos, pronto. Né? Nem fenômeno de transporte, pronto. Vamos para a nossa equação de um plano no R3. Toda equação de um plano no R3 é dada, né, por uma constante vezes x, mais uma constante vezes y, mais uma constante vezes z, igual a uma constante d. Todo plano. Tá? Agora vamos comparar a equação do plano, né, com essa equação aqui. Ó. Eu vou reescrever essa equação aqui. Vou passar o menos ρx, né, para o lado esquerdo e o menos ρgz para o lado esquerdo. Então eu tenho, né, e o P, né, para o lado direito. E o P para o lado direito. Então vamos lá. ρx mais 0y menos mais ρgz igual a constante c menos P. Isso aqui é função de x, y, z. É meu P. Tá claro? Só não pode ser função de y. Agora vamos ver o seguinte. Olha que interessante. Eu quero achar todos os pontos x, y, z, quer dizer, todos os pontos, né, x, y, z, nos quais a minha pressão seja constante. Entenderam o que eu falei? Entenderam o que eu falei? Entenderam ou não? Tá. Eu vou chamar esse lugar geométrico da pressão constante, vou chamar de P índice C. Tá claro? Então, eu vou ter aqui, ó, ρx mais 0y mais ρgz igual a C menos PC. Tá? Isso aqui é uma constante K. Ó. Isso aqui é uma constante K. Tá claro? Ó, C já é constante. E aqui, né, é a minha pressão constante, então eu tenho uma constante K. Tá claro? O que é isso aqui? Isso aqui é a equação de um plano, né? Tá certo? Isso é a equação de um plano. Essa equação do plano, né, onde a minha pressão aqui, ó, ela é constante. Repara só que interessante, olha só que interessante. Eu vou até colocar uma cor bem acentuada ali, tá? Colocar essa cor aqui, ó. Olha só que vocês vão entender direitinho, ó. Aqui, ó. Vou traçar essa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui? Essa linha aqui, ó, a minha pressão é constante. Isso aqui, ó, minha pressão é minha pressão constante. Todos os pontos x e y, atenção aqui, gente, atenção aqui. Isso aqui é um plano, vamos enxergar esse plano? Olha só, ele entra para lá, ó, ele entra para lá. Ó. Então, na realidade, né, eu tenho isso aqui, ó, tem um plano, tá vendo aqui, ó? Tem um plano, tá vendo aqui o meu plano? Estou enxergando meu plano, aqui, ó, está enxergando meu plano, ó. Aqui está meu plano, aqui é meu plano. Ele não varia, tá vendo o y aqui, ó? Ele não varia segundo o y, ó, ele não varia segundo o y, tá vendo aqui? Estão enxergando? Tá? No caso dessa pressão constante, né, no caso, né, a pressão, no caso, né, aqui eu tenho meu x e y variando, aqui, ó, e a pressão é sempre a mesma. Vamos ver por quê? Olha só, olha que interessante, ó. D-ROM de P, D-ROM de X é igual, estão lembrados? A menos ρA, estão lembrados disso? Estão lembrados? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar, né, esses planos constantes aqui. Tá? Não vou desenhar um só, não, tá? Vou desenhar vários planos constantes aqui. Ó. Vou pegar aqui, ó. Desenhar aqui. Ó. Isso aqui é um plano constante. Tá? Isso aqui é um plano constante. Vou pegar um outro paralelo aqui. Ó. Aqui é um outro plano constante. Outro plano constante. Isto é, são pontos, né, onde a minha pressão, né, ela é sempre a mesma, isso é constante. Naquele caso, olha aqui, ó, não custa nada, naquele caso em que o A é zero, estão lembrados que eu tinha aqui, ó, um tanque d'água? Estão lembrados aqui, daquele problema? Hein? Aqui eu tenho meu elemento. A pressão constante são planos horizontais, ó, são os planos horizontais. Se eu der um mergulho numa piscina aqui, eu sinto a mesma pressão no ouvido.
Se eu der aqui, ó, eu sinto a mesma pressão, mas maior do que a anterior. Aqui não. Aqui os planos de uma pressão constante, são constantes, a pressão é inclinada. Tá? No caso, aliás, a superfície é inclinada. Aqui a superfície é horizontal, né? Porque aqui nesse caso meu A é zero, né? Meu A é zero. Repara, quando o A for zero, tá vendo aqui, ó? Quando o A for zero, eu tenho ρgz, tá vendo aqui, ó? Igual a K. Viram bem? Tá? Aqui eu estou levando em consideração o A, que nesse caso meu carro está sendo puxado para a direita com A. Olha só que interessante, olha só. Todos os pontos aqui, minha pressão é constante. Tá? Todos os pontos aqui, minha pressão é constante. Eu vou chamar aqui de PC1 e aqui de PC2. Vamos ver onde ela é maior? Se é em 1 ou se é em 2? Olha só quem vai mostrar isso. Aqui, ó, não é meu eixo do X? É ou não é? Ó, eu vou variar, atenção, eu vou variar daqui, ó, só com X, ó, só com X, tá vendo aqui, ó? Vim para cá, tá certo? Quando eu vario daqui para cá, o sinal do denominador, ele não é positivo, porque eu andei para a direita. Viram isso ou não? Se o sinal é positivo e o resultado é negativo, né, porque ρ é positivo e A é positivo, a variação de P tem que ser o quê? Negativa, né? Viram isso ou não? Ou mais ou menos? Hein? Tranquilo? Por isso que a minha pressão aqui, ó, ela é menor do que a pressão aqui. Só por essa equação aqui, ó. Viram? Agora, olha que interessante, olha que interessante. Agora eu vou para o meu eixo dos ex. Eu sei que no meu eixo dos ex, d-ROM de P, d-ROM de Z, também é um número negativo, né? Menos ρg, porque ρ é positivo e G é positivo. Olha, se eu subir, atenção aqui, ó, se eu subir daqui para cá, né, eu estou variando, né? No caso, só com Z, não estou? Sim. Tá. O que acontece? Quando eu subo, a variação do Z, né, é positiva, não é positiva? Não é. Para que a fração seja negativa, o d-ROM de P tem que ser o quê? Negativo, né? Tá certo? Então, meu P cai daqui para cá. Né? Daqui para cá. Entenderam isso? Por isso, né, que nesse caso dessa figura, né, o PC em 2, né, é maior que o PC em 1. Viram bem? Bem claro. Repara como a matemática ela ajuda na física, né? Ela ajuda na física. Tá claro? Por exemplo, nesse caso aqui, não custa nada, né, recordar, né, onde A é constante. Né? Aqui eu tinha, ó, dP sobre dz, né? Aqui é sobre dz, né? igual a menos ρg. Né? Aqui está meu Z. Ó. Aqui tá meu Z, né? Quando eu subo daqui para cá, né, o meu dz é positivo, né? Porque eu estou subindo, ó, subindo na direção de Z. Minha pressão cai, né? Viram isso? Porque aqui é negativo. Então aqui, né, no caso, né, o lugar geométrico, atenção aqui, ó, o lugar no caso do problema, no caso do exemplo, o lugar geométrico, né, dos pontos, onde P de XZ, né, XZ é constante, lugar geométrico, né, dos pontos, né? Isso aqui corresponde, né? Corresponde aos planos. Tá certo? Da forma, vou colocar assim, ó, mx mais 0y mais nz igual a uma constante K. Tá? Eu só mudei aqui para não confundir o A com a aceleração, entendeu? Aqui, ó. O A com esse A daqui. Né? Que é essa forma aqui, né? Essa forma aqui. Tá bem claro, então? Então, repara só, se você tivesse uma piscina, olha só, hipoteticamente, tá? Se deslocando com uma aceleração A constante, para você sentir a mesma pressão no ouvido, né, você daria um mergulho assim, ó, nesse plano aqui. Ó, nesse plano aqui.
Viram bem? Hein? Você mergulhando aqui para o fundo, sentiria a mesma pressão. Se você mergulhasse aqui, ó, você sentiria a mesma pressão, né? Mas maior do que a pressão aqui. Ó, e assim sucessivamente. Tá bem claro? Agora, gente, olha que interessante. Olha que interessante. Hein? Se meu A, uma hipótese, né? Se meu A fosse muito maior que G, né? Ó, se meu A fosse muito maior do que G, né? Certo? O que ia acontecer? Né? Essa parcela aqui, ó, ρx, né? Ela ia dominar o ρgz, não ia? Não ia. Se fosse muito, mas muito maior. Então, os planos onde a pressão são constantes, né? As pressões, né? São planos o que? Horizontais. Ó. Horizontais. Viram aqui? Tá? Então, você, para sentir a mesma pressão, você mergulharia aqui. Para sentir a mesma pressão, mergulharia aqui, aqui, etc. Tá? Onde a pressão seria maior? Seria maior aqui, ó. Esse aqui, nesse plano, maior do que aqui, ó. É um caso, lógico, hipotético, pelo amor de Deus, né? Quando o A é muito maior que G. Né? Quer dizer, o lugar geométrico dos pontos onde a pressão é constante vão ser planos, né? No caso, verticais aí no caso. Tá claro? Sim. Tá bem? Viu a aplicação, né, da matemática aqui. Tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, olha só que interessante. Nós vamos partir para gradiente. Gradiente. Tá? Então eu vou dar um pause aqui. Antes de mais nada, tá? Eu quero que vocês entendam, tá? Como vocês enxergam uma superfície, atenção, superfície no R3, quer dizer, no espaço. Como você enxerga uma superfície no R3? Olha só. Eu vou escrever, por exemplo. Imagine que eu tenho aqui, ó, x2 mais y2 igual a z. Igual a z. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Quantas variáveis eu tenho aqui? Hein? 3 variáveis. Quantas equações eu tenho? Quer dizer, quantas igualdades eu tenho? Hein? Uma. Isso aqui, né, eu já falei até anteriormente, é chamado grau de liberdade. Certo? Então, o meu grau de liberdade é 2. O que é isso aí? O que é isso? Grau de liberdade 2. Eu posso, né, isso aqui implica que eu posso sortear duas variáveis. E calcular a terceira. Viram bem? Hein? Bom, quando eu tenho meu grau de liberdade 2, na realidade, eu tenho uma superfície. Tá? Uma superfície no R3. Então, numa superfície no R3, vou dar um outro exemplo. Suponha que eu tenho aqui, ó, x2 mais y2 mais z2 igual a 25. Tá? Isso aqui é uma superfície, né? Isso aqui, meu grau de liberdade é igual a 2. Tá? Só uma observação interessante. Esse grau de liberdade igual a 2, né, ele é com restrição. Até vou mostrar o que é isso. Tá? Com restrição. Né? Com restrição. Por que é com restrição? Imagine que eu tenho a liberdade de pegar x, né, igual a 1 milhão. Né? Y igual a menos 1 milhão. Se eu levar aqui, né, eu vou ter aqui, ó, que Z2, né, vai ser igual a 25, no caso, né? Vou colocar o quadrado, tá? Só para não fazer conta, tá? Aqui, né, no caso aqui vai ser mais, tá? Suponha, aqui vai ser 25 menos, né, 10 elevado a 6, menos 10 elevado a 6, certo?
esse número aqui, né, é um número negativo, né? É ou não é? Então, no campo real, eu não posso achar Z. Por isso que, por isso que, por isso que a minha liberdade, né, ela é restritiva. Tá? Eu tenho que calcular, né? Eu tenho que sortear, né, adequadamente duas variáveis para obter a terceira. Tá claro? Já, por exemplo, nessa superfície aqui, né, AX mais BY mais CZ igual a D, né, que é um plano, isso aqui é uma esfera, né? Uma esfera com centro na origem. Né? Esfera, né? Esfera. Isso aqui são paraboloides, tá? Isso aqui. Tá? Aqui é plano. Atenção aqui, ó. Plano é uma superfície. Tá claro? Nem toda superfície é plana, mas todo plano é uma superfície. Né? Isso aqui é uma superfície. Né? Por que é uma superfície? Porque meu grau de liberdade vai ser igual, né, a 3 variáveis menos uma equação. Né? Isso aqui é igual a 2. Tá? Aqui, né, aqui eu posso sortear, aqui não tem restrição nenhuma. Né? Eu tenho aqui, ó, eu sorteio para Y e para Z, né, e calculo X. Está bem claro, então, que é a superfície? Bom, toda superfície, então, ela é representada, né, superfície, ela é representada por assim, ó, f de x, y, z igual a uma constante. Toda a superfície do R3. Viram isso ou não? Sim. Por quê? Né? Eu tenho uma função de x, y, z igual a constante. Pode reparar aqui, ó. Aqui é meu f de x, y, z, tá vendo aqui, ó? É dessa forma. Aqui é meu f de x, y, z, tá vendo? Nessa forma. Aqui, né, meu f de x, y, z, ó, no caso, né, menos z, né, igual a zero, né? Também está nessa forma, né? Não é isso? Está bem claro? Então, ó, qual é a equação de uma superfície genericamente? Se eu escrever f de x, y, z igual a constante, isso aí representa uma superfície no R3. Claro? Agora, gente, presta atenção que isso aí, né, causa dúvida, mas muita dúvida, mas muita dúvida mesmo. Tá? Eu tenho experiência nisso aí, eu chegava nessas, né, universidades, aí fazia a pergunta, todo mundo se atrapalhava. Presta atenção aqui, olha só. Vamos para o caso unidimensional. Tá? Vou até usar até uma outra variável aqui. Ó. G de x é igual, por exemplo, vou fazer assim, ó. Eu tenho meu g de x. Tá? Aqui eu não vou colocar, no caso, tá? Eu não vou colocar aqui, vou colocar x. Vou trabalhar, vou fazer assim, ó. G' de x, tá? É dg sobre dx. Tá? Daqui eu posso tirar, né, o meu dg, tá certo? Ó, minha diferencial dg, né, vai ser, no caso, tá? Olha só, meu dg vai ser, no caso, olha só, no caso de uma variável, tá? A diferencial, tá vendo o numerador aqui, ó, dg, né, vai ser o quê? G', a derivada, vezes dx. Tá? Então eu posso escrever assim, ó, isso aqui é igual, ó, a dg sobre dx, dg sobre dx, né? dx. Isso aqui é a derivada. Tá bem claro isso? Bom, se eu tiver, por exemplo, né, uma função h, né, de xy, o que eu vou ter? Presta atenção aqui, ó. Aqui é função, né, de uma variável, que eu tenho duas variáveis, né? O g, né, no caso, né, o g e o x. Aqui eu tenho três variáveis, né? H, x e y. Então, olha só que interessante. Meu dh, né, eu faço parcialmente, ó. Vai ser d de h, d de x, ó, como se fosse, atenção, como se fosse uma variável. E eu superponho o efeito, né, dele só variar com y. Viram bem isso aqui? Viram bem? Agora, olha só que interessante. Presta atenção aqui. Presta atenção. Olha só. Então, o meu df, tá vendo? Meu df é função de três variáveis. Tá claro? Então, vou colocar assim, df, ó, vai ser igual, ó, d de f, d de x, dx,
como só variasse com x, ó. Por isso que é derivada parcial, mais a variável de f em relação a y, dy, mais a derivada de f em relação a z, dz. Viram bem? Esse é meu df. Aí vem aquela pergunta que é o seguinte: se eu tiver uma função f de x, y, z igual a constante, quanto vale d1 de f, d1 de x? Quanto vale? Não, 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 não. Olha só que interessante. Olha só. Não é necessariamente zero. Vou mostrar por quê, pô. Vou mostrar por quê. Se f de x, y, z é igual a constante, a diferencial da constante, né? Ó, a diferencial da constante, né? Ó, f, tá vendo aqui, ó? F é igual a constante. Vou colocar uma cor para você ver claramente. Aqui é f, né? Aqui não é f. Ó, f não é igual a constante? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A diferencial da constante é que é zero. Cada parcela aqui não é necessariamente zero. Não é. Não é. Quer um exemplo? Hein? Para você ficar convencido. Ó, exemplo. Vou pegar aqui embaixo, ó. x2 mais y2 mais z2 igual a constante. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui o raio da esfera? Hein? Vou colocar até R2 aqui, para não parecer que é só raio 5. Viram isso? Então, vamos lá, ó. D de x2 mais y2 mais z2 é igual a D de R2, né? Não é? A diferencial de uma constante... Diferencial não é coisa que varia, né? A variação de uma constante é zero, né? É ou não é? Agora, esse aqui não é meu F? Hein? Então, vamos desenvolver aqui, ó. Né? DF, tá vendo aqui, ó? DF. Ó. Zero igual. Ó. D-ROM de F, D-ROM de X. Quanto vale D-ROM de F, D-ROM de X aqui? 2x, né? Não é? Se eu derivar parcialmente x2 mais y2 mais z2 em relação a x, né? 2x. Mais... Agora, D-ROM de F, D-ROM de Y. Quanto vale? 2y, dy, mais 2z, dz. Quem disse que D-ROM de F, D-ROM de X é igual a zero? Quem disse para você? Hein? Ninguém. Aliás, vocês disseram. Tá legal? Então, não é necessariamente zero. Tá claro? Isso aí pega qualquer um. Se você chegar e falar assim, ó, eu tenho uma função f de x, y, z igual a constante. Quanto vale D-ROM de f, D-ROM de x? O cara vai falar logo, vale zero. Não necessariamente. Tá claro? Tá bem claro? Agora, ó, no ponto, por exemplo, no ponto, 0, 0, 0, aí sim, D-ROM de f, D-ROM de x, né, igual, né, a D-ROM de f, D-ROM de y, igual a D-ROM de f, D-ROM de z, igual a zero. Isso é um caso particular, certo? Hein? Sim. Caso particular. Tá claro? Então, bom, vamos apagar isso aqui, né? Para limpar a tela aqui. Vamos lá. Então, vamos desenhar a nossa superfície. Tá? Vou colocar aqui, ó. F igual a constante. Né? Aqui eu tenho meu do x. Aqui é x, y e z. Aqui eu vou desenhar minha superfície. Isso aqui é minha superfície, F constante. Isso aqui é F igual a constante. Viram aqui? Viram? Quer dizer, eu tenho meu F de x igual a constante, eu garanto que é uma superfície. Tá claro? Agora eu vou fazer o seguinte, atenção aqui, ó. Agora eu vou marcar, né, um ponto P aqui. Ponto P aqui, nessa minha superfície.
E aqui eu vou traçar, né, o meu vetor posição. Tá? Vou traçar meu vetor posição aqui. Meu vetor posição, vou chamar aqui de R. Olha só, isso aqui é meu vetor posição. Tá? Em cada ponto P eu tenho um valor de R, tá claro? Viram isso? Então eu posso escrever, né, que meu R, né, é uma função também de x, y, z. Concorda comigo? Né? Isso aqui implica, né, que dr vai ser igual, né, a d-ron de R, d-ron de x, dx, mais d-ron de R, d-ron de y, dy, mais d-ron de R, d-ron de z, dz. Certo? Isso aqui é o meu dr. Tá certo? Tá? E no caso, né, o meu df, df é igual, né, no caso é d-ron de f, d-ron de x, dx, mais d-ron de f, d-ron de y, dy, mais d-ron de f, d-ron de z, dz. Tá? Isso aqui é meu f variando. Tá claro? No caso de f constante, df é zero. Tá claro? Tá. Agora vamos ver o seguinte. Olha só que interessante. Tá? Olha só um ponto muito importante. Olha só. R é dado por xi mais YJ mais ZK. Certo? Isso é meu R, tá? Só projetar ali, né? Então, olha que interessante aqui, ó. Quanto vale... Opa, rabisquei aqui, vamos lá. Quanto vale d-ron de R e d-ron de X? Quanto vale d-ron de R e d-ron de X? Ó. D-ron de R e d-ron de X, olha como é que é fácil, ó. D-ron de R, d-ron de X. Vai valer I. Vamos ver por quê? Isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero, isso aqui é zero. O I é constante, tá claro? D-ron de R, d-ron de Y é J, né? Certo? E d-ron de R, d-ron de Z é K. Então eu posso escrever aqui meu dr, então eu vou fazer aqui, né, para continuar lá, para ficar organizado aqui, ó. Então eu posso dizer que meu dr é igual a dxi mais dyj mais dzk. Certo? Tá claro? Muito claro? Agora, gente, olha só que interessante. Olha só. Nabla F, até vou escrever até aqui, ó. Nabla F, né, é d-ron de F, d-ron de xi, mais d-ron de F, d-ron de YJ, mais d-ron de F, d-ron de ZK, não é? Em coordenadas cartesianas. Olha só o que eu vou fazer, hein, gente? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o produto, já vou falar em produto escalar? Tá. Olha só, vou pegar meu nabla F, vou multiplicar escalarmente por dr. Tá? Então aqui eu tenho meu vetor, né? Vou até escrever assim, os componentes dele, né, são d-ron de F, d-ron de X, né? Coordenadas cartesianas, hein? D-ron de F, D-ron de Y, e D-ron de F, e D-ron de Z. Esse aqui é meu vetor nabla F. Escalar, né? Chamado dot product. Tá? Escalar é dot, é um ponto, chamado dot product. Tá? Agora o outro vetor, né? Que é dx, dy, dz. Quem tiver dúvida, né, sobre a parte vetorial, é só ir no meu site, né,
que vai ter, já tem vetores 1 lá, né? Tem cálculo, limite, derivada, né? E agora estou colocando vetores 2, né, na próxima semana, que é exatamente produto escalar, produto vetorial, coordenadas cilíndricas, esféricas, está tudo lá. Tá? O que é isso aqui? Ó, o que eu faço? Ó? D-ROM de F, D-ROM de X, dx. Opa, D-ROM de F, D-ROM de X, dx. Mais D-ROM de F, D-ROM de Y, dy. Mais, viram bem isso? Ou mais ou menos? Certo? Então, esse produto escalar é igual a isso aqui. Gente, olha só que espetáculo. Ó. Isso aqui, ó, esse lado direito, ó, tá vendo aqui esse lado direito? Ó, é exatamente isso aqui. Ó. Viram aqui? Então, eu tenho que nabla F escalar dr, ó, nabla F escalar dr é igual a df. Viram bem? Viram que bacana? No caso, olha só, no caso de superfície, F igual a constante, né? Vamos lá. df quanto vale? Quanto vale df? Zero. Então, isso aqui implica que nabla F escalar dr é igual a zero. Olha só, viu? No caso de superfície, constante. Ora, nabla F escalar dr é igual a zero. Certo? Três coisas podem acontecer. Ou um dos vetores vai ser o vetor nulo, tá certo? Hein? Ou os dois nulos, ou então, nabla F é perpendicular ao vetor dr. Viram isso ou não? Sim. Viu que bacana? Hein? Então, repara só, eu garanto que numa superfície, num determinado ponto, né, análise microscópica diferencial, o nabla F daquela superfície é perpendicular a essa superfície. É perpendicular. Então, se eu tiver o ponto aqui, ó, eu garanto que meu... Aqui, tá vendo esse ponto aqui, ó? Isso aqui é F, né, não é constante? Hein? Eu garanto que meu gradiente vai ser perpendicular a essa superfície aqui. Eu tenho um elemento aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui é meu nabla F. Tá claro? Pode ser para lá ou pode ser para cá, né? Tá? Ele é perpendicular à superfície, fica constante. Viram isso ou não? Sim. Viram que bacana? Hein? Sim. Uma propriedade importantíssima. Olha só, eu vou só mostrar aquele nosso exemplo rapidamente, tá? No exemplo que nós fizemos da estática. Olha só. Aqui é o primeiro exemplo, né? Eu tenho aqui meu reservatório, né? E aqui eu tenho um elemento, né? Um elemento de fluido, aqui. Né? Nesse caso aqui, né? Eu tenho a força, né? Isolando o elemento, né? Aqui, ó. Eu tenho a força atuando aqui, né? Menos, né? Rho dv GK, né? Certo? Aqui. Né? Então, eu tenho que, a aceleração é zero, né? Eu tenho que zero, né? Igual, estou só recordando. Menos Rho dv GK menos, né? Nabla P dv. Esse foi o primeiro problema que nós fizemos. Tá? Aí cancelamos o dv, estão lembrados? Cancelo o dv. Tá? E aqui eu tenho que nabla P, vai ser, passa nabla P para o lado esquerdo, né? Vai ser igual a menos, né? Rho GK. Gente, olha só que espetáculo aqui. Olha só que bacana essa interpretação. Olha só. Eu garanto, isso aqui não é igualdade vetorial? Hein? Não é igualdade vetorial? O nabla P, olhando para aqui, o nabla P
ele possui que direção? Fala assim, direção vertical. Não possui? Então eu garanto que nesse problema, olha só, meu nabla P, ele possui, ó, a direção vertical, tá vendo aqui? Ó, esse nabla P. Ora, onde estão as superfícies P constantes? Ó, superfície P constante é exatamente onde nabla P é perpendicular, não é? É ou não é? Então são planos horizontais. Olha só que bacana. Ó, planos horizontais. Ó, viu? Viu por que são planos horizontais? Porque o nabla P é perpendicular às superfícies constantes. Se nabla P é perpendicular às superfícies constantes e nabla P tem a direção do K, né? Certo? Direção, não estou falando sentido, não interessa. Eu garanto que o nabla P, o que é? Ele está sempre perpendicular à superfície P constante. Viram só? No caso do nosso carro aqui, ó, nosso carrinho aqui, ó, né? Aqui, ó. Aqui não são planos constantes, ó. Aqui não são planos constantes. Estão lembrados que são planos constantes? É ou não é? Estão lembrados ou não? Então, meu nabla P, ó, vai estar aqui, ó, vai estar aqui, ó. Vai atuar aqui. Esse aqui é meu nabla P, ó. Tá? Vai atuar na superfície perpendicular à superfície P constante. Entenderam? Ó, no elemento fluido, tá lembrado? No elemento fluido, eu tenho, ó, uma força para cá, né? E uma força para baixo. É, não é? Tá? Isso aqui, né, é o tal, né? Rhoai, né? Certo? Isso aqui, né? Mais Rhoai, isso aqui é menos J. Olha só, eu tinha assim, ó, Rhoai, olha que interessante, igual a menos nabla P, já cortei o dever, tá? Menos ρGK. Aqui eu passo nabla P para o lado esquerdo, ó. Nabla P igual, tá? Ó, a menos ρAI, menos ρGK. Tá? Agora eu vou desenhar ali o menos ρAI. Tá? Vou desenhar o menos ρAI para cá. Ó, se o ρAI está para lá, o menos ρAI está para cá. Concorda comigo? Hein? Isso aqui é menos ρAI. Né? Eu combino com menos ρGK. Tá vendo aqui? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Essa aqui é menos ρGK, né? Então eu vou colocar aqui, ó, menos ρGK. Menos ρGK. Então, essa aqui é minha força resultante. Olha só, ó, minha força resultante que está do lado direito. Vou colocar até uma outra cor aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Gente, esse aqui, ó, isso aqui, ó, minha resultante dessas duas forças aqui, ó, né? Então, isso aqui é meu nabla P, gente. Aqui, ó, meu nabla P, ó, é o verde aqui, ó. Quais são as superfícies onde o P é constante? Aqui, ó, vai ser perpendicular aqui, ó. Viram só que bacana? Ó, aqui, ó. Viram bem? Aqui, a superfície, onde, olha lá, P constante, ó. P constante. Viram bem? Por isso que, agora você sente, né? Quando o carro é puxado para lá, né? A superfície livre, né? Se A for constante, né? Ela vai tomar aqui, ó, esse equilíbrio aqui, ó, de pressões constantes. Entendeu o que eu falei? E a pressão, né? E a inclinação é nesse sentido. Por quê? Por causa do nabla P aqui, ó. Isso aqui, para colocar um verde aqui, ó. Isso aqui é o meu nabla P, ó. Viram bem? Que bacana. Ó, você vê, matemática, física, matemática, física, física, matemática. Tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte, o que eu sempre fiz nas minhas aulas, né? Tá certo? Tanto no IME como na UERJ, entendeu? O que eu sempre fiz? Eu quero que vocês, né, investiguem, tá? o nabla F, né, em coordenadas cilíndricas. Tá? Isso aqui vai ser derrom de F, né? Derrom de ER, no caso. Né? Vou colocar aqui. De ER barra, tá? ER mais 1 sobre R barra. Né? Derrom de F, derrom de θ, é θ, mais derrom de F, derrom de Z, é Z.
Tá? Eu quero que você investigue o gradiente em coordenadas cilíndricas para outra aula. Tá? E aqui nós terminamos a nossa aula aqui. Tá? Olha só, o que eu quero? Aqui eu tenho minhas coordenadas cartesianas. Tá? Aqui, ó, minha coordenada cartesiana. Tá? Vou colocar aqui x, y e z. Tá? Aqui eu tenho um ponto aqui, ó, um ponto P, certo? Em coordenadas cartesianas. Que são as coordenadas cilíndricas, no caso. Né? As coordenadas cilíndricas, ó, meu ponto P, né? Eu projeto aqui, ó, né? Eu tenho um ponto Q aqui, eu até vou colocar meu eixo dos Y para cá. Né? Colocar meu eixo dos Y para cá. Rapidamente, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero. Aqui eu tenho meu ponto Q. Né? Aqui eu tenho o meu raio, né? Meu raio aqui, ó. Meu raio. Eu vou chamar de R barra. Meu R barra. Tá? Esse é meu raio aqui. Aqui eu tenho meu unitário, né? É R barra. Tá? Esse aqui é meu unitário do R barra. Tá? Aqui eu tenho meu ângulo θ. Tá? Aqui eu tenho meu unitário é θ. E aqui na vertical, né, eu tenho meu EZ. Então, as coordenadas cilíndricas do ponto, aqui é Z, tá vendo aqui? Ó? Aqui é minha altura Z. Tá? Aqui é minha altura Z. Então, aqui meu ponto P, X, Y, Z, e o mesmo ponto P, né, ele pode ser dado por R barra, no caso, né, θ e Z. O Z é a única coordenada comum, né, a cartesiana e a cilíndrica. Né? Olha só, o R, né, o R aqui é meu raio, tá vendo? Aqui é meu raio. Aqui é meu raio, né? Então, ó, se eu der um ângulo θ, né, e se der esse raio e se der esse Z, né, se eu fornecer isso aqui, eu obtenho meu ponto. Por isso que meu ponto P é função de R, θ e Z. E meu nabla F, né, em coordenadas, no caso, cilíndricas, né, é d-rom de F, d-rom, no caso, né, de R, né, é R, mais, aqui, ó, 1 sobre R barra, né, d-rom de F, d-rom de θ, é θ, mais agora a única que é idêntica a coordenadas cartesianas, d-rom de F, d-rom de Z, é Z. Isso aqui é o nabla F, né, em coordenadas cilíndricas. Por que isso é importante? Vamos depois. Né? É importante as coordenadas cilíndricas na engenharia, porque vocês lidam com tubulações, tá certo? Né? No caso de fábrica. Tá? E por isso que a mecânica dos fluidos, a termociência, né, ela usa também muito coordenadas cilíndricas. Né? Bom, qualquer dúvida, aquilo que eu falei, né? Vai no meu site sobre vetores, né? Está tudo mastigado lá, coordenadas cilíndricas, cartesianas, esféricas, etc. Está tudo mastigado lá. Tá bom, então? Então vamos terminar por hoje, tá? É só isso que eu quero, tá? Pra vocês investiguem isso aí, tá bem? Então tá.